nossa irmã Kelly. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kelly. Eu sou paulistana de sangue e gaúcha de coração. Moro aqui em Santa Maria desde 2011. Vim para cá me refazer, acho que como cada um de nós, no plano terrestre. Toda vez que eu sou convidada a fazer uma palestra, eu sempre pergunto assim, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que corrigir em mim? Em mim, Kelly, em mim, ser humano. Ser espírita, enfim, o que eu preciso melhorar? O que está acontecendo na minha vida que eu preciso me corrigir? E aí a gente foi alguns dias pensando e pensando, e aí eu cheguei à conclusão de que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre solidão. E quando a gente fala sobre solidão, a gente já imagina aquela pessoa triste, abatida, nos cantos. E às vezes a solidão ela vai muito além disso. São outros fatores na nossa vida que envolvem a solidão. Primeiro eu vou ler um texto. Desculpa se eu errar algumas palavras, que eu esqueci meu ajudante, deixei meu ajudante em cima da mesa. Então eu vou ter que ler um pouquinho assim, tá? Mas tranquilo. Solidão. À medida que te levas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos incomensuráveis, tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde repousam os corações que buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde acolhem quantos te partilhavam pão, o sonho, nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculos estreitos, à maneira de borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortinem a frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendidos. Tua voz grita em eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que o coração faminto do calor do vale te balançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que formou, e a semente para produzir sofre a dilaceração da cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha, que sustenta a planície, costuma viver isolada ao sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espera pelos outros na marcha de sacrifícios e engrandecimento, e não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo do homem não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Daí, para eu entender a solidão, eu precisei saber mais um pouquinho assim, o que significa a solidão, o que é a palavra solidão. Eu procurei, é claro, que no dicionário. Ele diz assim, que a solidão é o estado de quem se acha ou se sente deslocadamente ou só, um isolamento. É um sentimento de desconexão e um isolamento que pode ocorrer mesmo quando a pessoa está rodeada de outras pessoas. É um estado emocional que pode levar a uma série de impactos negativos como a ansiedade, a depressão, baixa estima, problemas de saúde, tristezas, enfim. Lembrando que assim, quando a pessoa está em solidão profunda, sabe, um estágio muito bem avançado, é importante dizer que a gente acaba abrindo portas
para que a gente entre num grau grande de depressão, o que não é o nosso foco no momento. A gente vai falar a princípio assim de algumas coisas que a solidão nos impacta na nossa vida. No começo do texto, ele fala assim: aonde estão aqueles que te acompanhavam no começo da tua vida? É certo dizer que no plano espiritual, antes da gente reencarnar, a gente faz todo o nosso planejamento de vida, de todo o nosso planejamento de reencarnação. Ali a gente sabe quem vai ser os nossos pais, os nossos filhos, o trabalho que a gente vai exercer, as dificuldades que a gente vai passar. Dentre deles, em alguns casos, a gente até escolhe viver sozinho, ser sozinho, às vezes como uma provação ou como uma forma da gente corrigir em nós algumas falhas. E à medida que a gente vem para o plano terrestre, qual que é o nosso maior objetivo? É evoluir. E conforme a gente vai evoluindo, que a gente lá no ginásio, no começo da nossa vida de adolescente, a gente vai tendo os nossos companheiros de jornada, né? Aí a gente estuda, depois a gente vai para o trabalho, depois a gente vai para casa, faculdade, enfim. A gente vai vendo assim, cadê os meus amigos de antigamente? Aqueles que me seguiam, né, na época de adolescente ou da faculdade, enfim. A gente vai deixando para trás coisas e pessoas, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai deixando coisas para trás. Porque se na época que eu era adolescente, às vezes eu gostava de festas, eu gostava de beber, eu gostava de fumar, é com esse tipo de pessoas que eu vou conviver. Só que conforme eu vou deixando isso, eu vou corrigindo em mim erros e defeitos, eu vou deixando para trás coisas e pessoas. E nesses momentos, a gente olha assim para trás, a gente fala assim, poxa, antigamente eu tinha tantas pessoas perto de mim e hoje eu me sinto tão sozinha, não tenho mais aqueles companheiros de jornada. O que é bom, porque a gente vai evoluindo e a gente vai deixando para trás coisas, pessoas, hábitos e muitas coisas ruins a gente vai deixando para trás. Isso quando a gente evolui, né? Há casos, né? Quem é que não tem aquele amigo que depois de anos a gente encontra e fala assim, meu, fulano continua do mesmo jeito de quando eu tinha lá os nossos 13, 14, 15, 16 anos, né? Porque tem gente que é assim, tem gente que não evolui, tem gente que não cresce. Continua carregando a mesma bagagem. Só que quando a gente evolui, que a gente vai deixando essas coisas para trás, quantos de nós às vezes não se olha assim e fala, poxa, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém em minha volta para fazer companhia. Às vezes a gente não tem nem com quem conversar. Com quem chegar no fim do dia e falar, olha, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós não temos. Às vezes, a gente tem que começar a parar e pensar assim, por que eu estou tão sozinha? Será que é alguma coisa que eu estou fazendo errado? Será que de repente eu não estou sendo tão antipático aos outros? Que eu não consigo aproximar para mim pessoas que eu quero bem, que eu quero fazer o bem? Daí a gente reflete, a gente para, a gente pensa que à medida que nós vamos crescendo, que realmente evoluímos, é tão bom quando a gente vai deixando aquelas malas pesadas para trás, né? Porque se hoje eu não preciso mais, de uma certa forma, um exemplo, beber, fumar ou sei lá, qualquer outra coisa, eu não preciso caminhar com esse tipo de gente. Eu vou procurar pessoas que pensam hoje conforme a minha evolução. Só que nem sempre a gente encontra esses tipos de pessoas, porque nem todo mundo quer evoluir. Se eu colocar hoje 5 pessoas aqui na frente e pedir para olhar para o mesmo ponto, nem todo mundo vão enxergar a mesma coisa, mas não do mesmo ângulo. Porque cada um vai aprender uma coisa diferente, vai enxergar a mesma coisa, mas de formas diferentes. E daí quando a gente vai evoluindo, é tão bom quando a gente encontra pessoas que sabem mais que a gente, né? Que vão aprendendo, que sabem mais. E qual que é uma coisa que a gente costuma fazer quando a gente encontra alguém que sabe mais que a gente? A gente não para, a gente não fica quietinho ali olhando, só observando o que aquela pessoa tem para me passar e eu tento absorver o máximo de coisas possíveis dela, né? Quando a gente tem que tomar um cuidado muito grande assim, ó.
quando a gente fala em evoluir, em crescer, que às vezes a gente se sente sozinho, não tem ninguém perto da gente, a gente começa a se questionar assim, por quê? Por que eu tô sozinha? Por que não tem ninguém do meu lado? E muitas vezes é por consequências minhas, por erros meus. Porque às vezes eu acredito que aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito que é certo para mim, é aquilo e pronto. Eu não abro portas para que outras pessoas venham falar para mim, olha, Kelly, quem sabe de repente você faça de uma forma diferente. Não, a gente está tão enraizado no nosso egoísmo, no nosso orgulho, que a gente se fecha, porque tem que ser assim. E a gente acaba se tornando o quê? Uma pessoa chata, uma pessoa dura, uma pessoa difícil, porque a gente não abre as portas para se renovar. É só aquilo que eu quero, é só aquilo que eu acredito. Então a gente tem que trabalhar muito a nossa humildade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para que realmente as pessoas possam olhar para mim assim e falar assim, poxa, a Kelly é uma pessoa legal, fulano é uma pessoa legal. Ou então vão olhar assim e falar, ai, não consigo ficar perto dela, não consigo conviver com aquela pessoa. E aí vocês vão se questionar, por que está tão sozinho? Porque a gente tem uma mania muito grande de só ser a gente, de só ser aquilo que eu quero, de só ser aquilo que eu preciso fazer. Eu esqueço de abrir os braços realmente para as coisas boas da vida, para pessoas que se aproximam de mim. Outro dia eu estava falando para minha irmã que eu ia vir palestrar aqui. Fazem 3 anos que eu não dou palestra. E eu falei, o que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? Né? Ela falou assim, é um tema importante, é um tema gostoso de se dizer. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, mesmo rodeada de muitas pessoas, eu me sinto sozinha. Aí eu falei, como que ela se sente sozinha? Porque ela dá aula, ela tem um trabalho, ela tem um grupo de dança. Como é que ela se sente sozinha? Aí ela me disse, porque simplesmente eu não tenho quem me escute. E quantos de nós não tem quem nos escute? Quantas vezes a gente chega em casa no fim do dia, a gente encontra o companheiro de jornada, o irmão, uma irmã, e a gente só chega, larga a bolsa, larga as coisas e nunca se preocupou em perguntar assim, e aí, como é que foi o teu dia? Simplesmente chega. Estou em casa, vou lavar minha louça, vou colocar minha roupa para lavar e deixa lá. Às vezes mexendo no celular, a gente passa horas mexendo no celular, horas na televisão e esquece o companheiro de jornada. A gente pode acordar no dia seguinte, encontrar o teu filho, o teu marido, tomando café contigo, cada um naquele silêncio. É como se vocês estivessem sozinhos. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para realmente estar com os outros, para realmente se incluir na vida dos outros? Será que eu estou conseguindo me melhorar? Será que eu estou corrigindo os meus erros, os meus defeitos, me olhando fora dessa caixa? Será que no fim do dia eu consigo me observar fora daquilo que eu sou? Eu consigo repassar tudo que eu fiz no meu dia e falar, poxa, ponto positivo para mim. Ah, mas eu errei nisso aqui. Quem que eu consegui agregar para a minha vida? O que eu consegui fazer de bom na minha jornada? E aí a gente vai muito além. A gente vai muito além dessa vida, dessa encarnação. A gente pensa que estar sozinho é simplesmente não ter ninguém em volta. Lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o benefício dos nossos mentores, do nosso anjo de guarda, daquele que está sempre do nosso lado, para nos ouvir. Eu, várias vezes, todos os dias, eu tenho a mania de falar sozinha. Sozinha. Nunca estou sozinha. Teve um momento na minha vida que era um domingo de sol. E como eu não sou daqui, meu filho tinha saído para fazer alguma coisa e eu queria tanto ter uma família. Eu queria tanto, sabe, assim, ó, ter o aconchego de alguém para almoçar, para planejar o domingo, um passeio, alguma coisa, qualquer coisa. E eu não tinha ninguém. Eu chorei. E eu falava, meu Deus, o que foi que eu fiz?
E eu sentei na beira da cama assim, fiquei ali, ó, parada, por um bom tempo, chorando. E eu senti, na hora que ele sentou do meu lado, me abraçou. E falou, filha, tu não tá sozinha. Em nenhum momento eu tô contigo. E naquele momento eu tive a certeza de que realmente a gente nunca tá sozinho. A gente pode se sentir sozinho, mas nunca estamos sozinhos. Tem uma outra coisa que eu preciso falar com vocês, que ela se chama solitude. Solitude é uma coisinha diferente de solidão. Solitude é um estado de você estar só, de uma forma intencional e desejada. Vamos dar um exemplo fácil. Quem é dona de casa, que às vezes no domingo ou no sábado ou num feriado, não gosta de fazer a faxina sozinha, bota o sonzinho, sozinha em casa, fazendo faxina ali, arrumando, e tá bem, e tá tudo bem. Manda o marido ir pra feira, manda o filho pra casa de alguém. Não tem aquele momento que a gente gosta de estar sozinho? Isso se chama solitude. É você estar bem consigo mesmo, tá? A solitude, por outro lado, é uma experiência positiva que pode proporcionar o autoconhecimento, uma reflexão pessoal, recarga emocional, melhora da nossa criatividade, reflexão de estresse, fortalecimento e autossuficiência. A solitude é aquele momento onde a gente realmente aprende com a gente mesmo. É onde a gente gosta de estar conosco. É onde a gente gosta de se sentir acolhido por nós mesmos. É onde a gente começa realmente a pensar assim, poxa, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu posso agir assim, eu posso agir assado. Ah, porque fulano me pediu isso e naquele dia eu não fiz. Sabe quando começa a passar um filmezinho na nossa cabeça de coisas que a gente pode melhorar, de coisas que a gente pode fazer? Solitude é isso. É quando a gente consegue ficar sozinha, mas de uma boa. A gente consegue se tolerar. Daí eu fico pensando assim, gente, tem pessoas que não gostam de ficar sozinhas. Tem pessoas que têm pavor de estar sozinhas. Aí eu fico pensando assim, cara, se eu não consigo ficar sozinha, a gente para e pensa assim, se eu não consigo ficar sozinha comigo mesmo, como é que outras pessoas vão querer estar comigo? Se eu não gosto de mim, da minha companhia, quem é que vai querer estar comigo? Será que às vezes eu não estou sendo muito chata? Será que às vezes eu não estou sendo muito birrenta? Será que às vezes eu não estou sendo muito crítica? Será que às vezes eu não estou escolhendo demais? Será que às vezes eu não estou sendo exigente demais comigo mesmo e com os outros? Né? Porque quando a gente não gosta da gente mesmo, a gente tem um sério problema. Se eu não gosto de mim mesmo, como é que eu vou fazer que as outras pessoas gostem de mim? Como é que eu não vou me sentir sozinha se eu não gosto de mim mesmo? E aí a gente abre uma outra brecha para outras coisas, que é o seguinte. Quando eu não gosto de mim, eu vou fazer alguma forma, algum jeito de pessoas se aproximem de mim, ou de estar incluída num grupo, né? Ou eu preciso estar envolvida com alguém, eu preciso estar no meio. Para não me sentir sozinha, eu vou me envolver às vezes com um grupo de pessoas, ou eu vou fazer alguma atividade, alguma coisa que não condiz com aquilo que realmente eu sou, tá? Às vezes eu vou me envolver emocionalmente com outras pessoas que vão estar na mesma faixa, no mesmo padrão vibratório que eu, mas que não vão agregar nada na minha vida. Onde a gente vem com alguns relacionamentos tóxicos, a gente vai para coisas que a gente não faria se a gente estivesse pensando bem, né? A gente vai tentar de alguma forma puxar para nós coisas e pessoas que não vão nos agregar a nada, né? A gente fala muito assim quando a gente fala muito de relacionamentos tóxicos, a gente se deixa envolver por qualquer tipo de pessoa, só para não se sentir sozinho. A gente às vezes na hora, a gente para depois para pensar como é que eu estava namorando com fulano? Como é que eu conseguia me envolver com esse tipo de pessoa? Como é que eu fazia essas coisas? E tem gente que às vezes assim, ó, para não se sentir sozinho, acaba agindo de uma forma totalmente diferente. Depois para e pensa, por que será que eu fiz isso? Por que eu agi de tal forma? E existem pessoas que para não se sentirem sozinhas,
elas são capazes de tudo, de se aproximarem de qualquer tipo de gente só para não se sentirem sozinhas. Só que aí é onde fala, a gente tem que se autoconhecer. O que eu preciso fazer então para me melhorar? Já viram aquele tipo de pessoas que elas têm tipo a síndrome do sol? Que elas acham que tudo gira em torno delas, que tudo tem que viver ao redor delas? Mais ou menos isso que acontece em determinadas situações, tá? Esse tipo de pessoa é aquela tipo de pessoa que ela precisa estar em evidência, ela precisa estar à mostra para que ela consiga se sentir querida, para que ela consiga se sentir amada de alguma forma, porque ela mesma não se ama, porque ela mesma tem um vazio tão grande dentro dela que ela precisa de alguma forma chamar a atenção. Daí tu imagina, né? Uma pessoa que não tem nada por dentro, o que eu vou oferecer para outras pessoas? O que eu vou aproximar de mim? E daí a gente pensa assim, meu Deus, que buraco que eu estou cavando? Aonde é que eu quero chegar? O que eu preciso fazer? A gente precisa fazer uma força muito grande para corrigir em nós aquilo que nos é falho, aquilo que nos preenche. E muitas vezes a gente se pergunta, por quê? Porque tudo é resultado das nossas escolhas. Estar sozinho, ser sozinho, por querer ou não, é tudo uma escolha nossa. É aquilo que a gente tem por dentro. Eu posso me aproximar de pessoas por aquilo que eu sou. Eu posso me afastar de pessoas por aquilo que eu também sou. Eu posso mudar? Posso e devo mudar, porque isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Eu não preciso ser sozinha triste. Eu posso ser sozinha feliz. Eu posso estar rodeada de pessoas, mas eu posso estar sozinha, eu e meus bons espíritos e os meus mentores. Eu não preciso estar rodeada de muita gente para ser feliz. Eu quero que vocês entendam que nós podemos ser felizes sozinhos. Mas se a gente conseguir ser feliz junto de outras pessoas, crescendo com outras pessoas, a nossa jornada, o nosso crescimento, a cruz que a gente tem que carregar, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais fácil. Quantos de nós, no fim do dia, pergunta pro cônjuge, pro filho, sei lá eu, como é que foi o teu dia? Será que realmente a gente quer saber como é que foi o dia do outro? E será que quando perguntam isso para mim, eu tenho a obrigação de despejar nele tudo de ruim que aconteceu na minha vida, no meu dia? Ah, me fecharam no trânsito, meu chefe é um não sei o quê. Cara, que dependendo da situação eu não vou nem perguntar mais para a pessoa como é que foi o meu dia. Como é que foi o dia da pessoa, porque ela vai despejar em mim tanta coisa ruim que é melhor não saber. Então a gente precisa começar a corrigir em nós coisinhas nossas, sabe? Pequenas falhas nossas do dia a dia. É claro, a gente não vai corrigir tudo nessa encarnação. A gente não vai resolver tudo nessa encarnação. A gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem que estar com muita bagagem. Sorte daqueles que conseguem, no decorrer dessa encarnação, no decorrer dessa vida, ir se livrando de coisas, pessoas, sentimentos que não vão nos levar a lugar algum. Que a gente consiga, de alguma forma, nos corrigir, nos melhorar. Eu lembro que em determinados momentos, quando Jesus precisava pensar numa forma de chegar de passar a palavra que ele tinha que passar, muitas vezes Jesus ia para onde? Jesus se recolhia, ele ia para o deserto, ele se afastava, às vezes ele ficava dias longe dos seus discípulos, só para ele poder ter aquele momento com ele mesmo, ele com Deus. De pensar numa forma, como é que eu vou passar a palavra para eles? Como é que eu vou explicar para eles o que eu quero? E muitas vezes Jesus se recolhia. E às vezes é isso que a gente precisa fazer. Se recolher dentro de nós. No nosso cantinho, em algum lugar que a gente goste. E começar a passar, olha, eu preciso melhorar isso. Às vezes as pessoas estão se afastando de mim porque eu estou tão cheia de mágoa, eu estou tão cheia de dores, eu estou tão pesada por dentro que a nossa vibração, a nossa cor, o nosso aspecto muda.
Quem é que não gosta de ser abraçado e de estar com pessoas alegres, pessoas positivas? Só que se eu carrego dentro de mim só coisas negativas, só coisas ruins, quem é que vai querer estar comigo? E aí depois, no fim do dia, a gente para e pensa assim, por que eu tô tão sozinha? Porque eu me tornei uma pessoa ruim de uma forma, uma pessoa negativa, uma pessoa que vibra numa vibração ruim. E isso, gente, transmite no nosso físico, se transmite nos nossos olhos, no nosso sorriso, naquilo que a gente fala, porque é diferente de você falar bom dia e de você falar bom dia. É diferente de você abraçar uma pessoa com aquele abraço apertado, aquele, sabe, aquela coisa que você sente que a pessoa tem uma vibração boa, e de simplesmente a pessoa passar por ti e nem olhar na tua cara. Se corrigir não é uma tarefa fácil. Se policiar não é uma tarefa fácil, mas é obrigação nossa nos mudarmos dia a dia. Quando eu digo assim que para a gente chegar às vezes no nosso fim do dia, a gente se questionar do que foi que a gente fez, no que a gente está melhorando, parece ser difícil, né? Mas se a gente começar a realmente olhar para o outro e só olhar assim, ó, sem julgar, porque a gente tem uma mania muito grande de julgar, né? E quando a gente julga, a gente também afasta as pessoas de perto da gente, né? E se fosse ao contrário? E se as pessoas olhassem para nós nos julgando? Tentem se colocar fora do que vocês são hoje, fora de como vocês estão hoje. Se coloquem ao lado de vocês. Como é que vocês se enxergam? Vocês estão aproximando a pessoa de vocês ou estão afastando mais? Quem é que vocês querem do lado de vocês? Vocês gostariam de ter a sua própria companhia? É essa pergunta que às vezes a gente tem que fazer. É isso que eu quero para mim? É assim que eu quero ser? A gente precisa mudar, porque o nosso reloginho, o nosso tempo, ele corre e corre rápido. E quando vê, a gente já tropeçou, a gente já caiu, a gente já errou, a gente já julgou, a gente já feriu, a gente já afastou. Mas a gente tem sempre a oportunidade de levantar. De se levantar, de se corrigir, de se refazer. E o que é mais importante, gente, eu não quero que vocês saiam daqui com a sensação assim, eu sou uma pessoa ruim, não. Eu quero que a gente saia daqui com aquele pensamento assim, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? É essa pessoa que eu quero para estar do meu lado? Ou eu quero essa pessoa bem longe de mim? Por que realmente muitas vezes eu me sinto sozinha ou eu estou sozinha? É algum problema físico, é algum problema psicológico, é algum problema emocional? Se for problema emocional, a gente precisa de acompanhamento. Se for problema espiritual, precisamos de acompanhamento. Se for um problema de corrigir em nós os nossos erros, os meus defeitos, tá mais fácil porque realmente só depende de nós. E é isso que eu quero para cada um de vocês. Primeiro, eu quero que vocês se sintam bem com vocês mesmos, que vocês se amem acima de tudo, e que vocês tragam dentro de vocês coisas positivas e que se melhorem a cada dia, a cada conversa, a cada abraço, a cada respiro. E que vocês tenham a certeza de que mesmo quando a gente está sozinho, nós não estamos sozinhos. Os nossos anjos, os nossos mentores estão conosco. E que mais do que nunca é necessário que a gente se reerga, que a gente tenha forças para mudar aquilo que nos impede de caminhar e de ser feliz. Gente, obrigada por hoje. Posso ter errado em algumas coisinhas ou esquecido alguma coisa, mas é que faz 3 anos que eu não dou palestra, mas eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a casa e eu espero ter passado pelo menos um pouquinho de coisas positivas para vocês, tá bom? Obrigada.